Ontem, a partir de uma prisão no Texas, a mão direita de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, pediu liberdade em troca de falar, e hoje no Congresso começaram a ser lidos nomes que ficaram anos escondidos nos arquivos de Epstein. Mas esta história não começou em Washington, começou no Caribe. Uma menina de 15 anos tentou fugir nadando sozinha à noite, porque preferia se afogar a ficar mais um minuto naquela ilha. Encontraram-na, tiraram-lhe o passaporte e a devolveram ao quarto. A mulher que a tinha levado até ali não era um homem, não era um criminoso de bairro. Era filha de um magnata britânico educada em Oxford, que se vestia de Chanel e jantava com príncipes. O nome dela era Ghislaine Maxwell, e por mais de uma década selecionou, preparou e entregou centenas de meninas a Jeffrey Epstein e aos homens mais poderosos do planeta. Presidentes, príncipes, multimilionários, diretores de cinema, cientistas, o CEO da empresa por trás da Victoria's Secret. Um dos 6 nomes lidos hoje no Congresso é Leslie Wexner, o multimilionário da Victoria's Secret, que o FBI classificou como co-conspirador. Outro é o CEO da Dubai Ports World. Os outros 4 são homens de quem quase ninguém tinha ouvido falar até hoje. Este caso está sendo revelado enquanto você assiste a este vídeo. Hoje você vai descobrir 4 coisas que mudam tudo. Primeiro, como o pai de Ghislaine, Robert Maxwell, um magnata que trabalhava para os serviços secretos de Israel, caiu misteriosamente do próprio iate e deixou uma herança envenenada que explica como essa rede nasceu. Segundo as palavras exatas que Ghislaine disse a Virginia Giuffre, a vítima que revelou tudo, na noite em que a entregou ao príncipe Andrew da Inglaterra. Virginia tinha 17 anos, Andrew tinha 41. Terceiro, o que realmente aconteceu na noite em que Jeffrey Epstein morreu em sua cela. As câmeras que não gravaram, os guardas que dormiam, a figura vestida de laranja que subiu as escadas em direção à cela dele às 10h39 da noite e os 3 minutos que alguém apagou do vídeo. E quarto, o que Ghislaine Maxwell disse ontem perante o Congresso, porque se recusou a falar, e os 6 nomes que um congressista revelou hoje em plenário. Vou avisar você quando cada revelação chegar. Se você sair antes do final, vai perder o que mais tentaram apagar. Mas antes de começar, preciso que você saiba que nesta história vão aparecer 4 objetos. Um uniforme escolar colocado sobre uma cama, uma foto emoldurada com um cheque assinado e as palavras One in a Blue Moon, um caderno preto de 180 e uma páginas com 1971 nomes, e um buquê de rosas enviado a uma estudante do ensino médio. Quando você entender o que significam esses 4 objetos, vai entender por que este caso continua aberto 30 anos depois. Vamos começar pelo início, porque não se entende a filha sem entender o pai. E a história de Robert Maxwell é tão sombria que parece inventada. Nasceu em uma vila miserável da Checoslováquia, família judia. Quase não tinham nada e depois perderam tudo. Em 1944, toda a sua família foi enviada para Auschwitz. Mãe, pai, avô, 3 irmãos, uma irmã, todos morreram nas câmaras de gás. Ele sobreviveu porque estava longe de casa quando os nazistas levaram os seus. Anos depois, já multimilionário, dono de um império de comunicações, seu filho Ian o encontrou uma noite sozinho em seu escritório. Estava debruçado sobre uma tela assistindo a gravações documentais da chegada de prisioneiros a Auschwitz. Com a voz embargada, disse a ele: "Estou tentando ver se consigo identificar meus pais." O homem mais poderoso da imprensa britânica, reduzido a um velho procurando fantasmas em uma tela. Mudou de nome, construiu um império de mídia, o Daily Mirror, a Maxwell Communications, convivia com primeiros ministros e presidentes. 1,90 m, uma presença que intimidava qualquer um, mas em casa era um tirano. 9 filhos, ele os submetia a interrogatórios todo domingo, se não respondessem bem batia neles. Sua esposa,
Betty, disse que ele os maltratava verbal, psicológica e fisicamente. E, no entanto, com uma de suas filhas tudo era diferente. Ghislaine nasceu no dia de Natal de 1961, a mais nova de 9. 3 dias depois do seu nascimento, seu irmão Michael, de 15 anos, sofreu um acidente de carro. Ficou em coma, nunca acordou, morreu 7 anos depois. Outra irmã, Karine, morreu de leucemia aos 3 anos. Ghislaine cresceu à sombra de irmãos mortos e de um pai incapaz de amar. E com apenas 3 anos, disse à mãe algo que gelou seu sangue. Mamãe, eu existo. Guarde essa frase. Vamos voltar a ela. Robert Maxwell fez de Ghislaine sua favorita. Deu o nome dela ao seu iate de 22 milhões de dólares, o Lady Ghislaine. Enviou-a para Oxford. Roy Greenslade, coeditor do Daily Mirror, testemunhou essa relação. Certa noite, Ghislaine entrou no escritório do pai como um furacão. Maxwell a repreendeu com fúria, mas ela falou com doçura, desarmando-o com um sorriso. Quando ela saiu, Maxwell se virou para Greenslade com orgulho. Ela é como eu. Ser como Robert Maxwell significava ser encantadora por fora e impiedosa por dentro. Significava que as pessoas não são pessoas, são instrumentos. Talvez você também conheça alguém assim, alguém que parece perfeito diante das pessoas e que, atrás de uma porta fechada, se transforma em outra pessoa. No dia 5 de novembro de 1991, Robert Maxwell desapareceu de seu iate perto das Ilhas Canárias. Encontraram-no flutuando no Atlântico. A justiça concluiu o afogamento. Ghislaine sempre insistiu que foi assassinato e tinha razões para acreditar nisso, como você vai descobrir daqui a pouco. O que descobriram depois foi pior do que sua morte. Maxwell tinha roubado 460 milhões de libras do fundo de pensão de seus próprios funcionários. Seu império era uma fraude. Da noite para o dia, o sobrenome Maxwell deixou de significar poder para significar infâmia. Ghislaine foi a única dos 9 filhos que viajou para recolher o corpo. Olhos secos, observou Greenslade, lidando com a imprensa de maneira brilhante. Enquanto o mundo descobria que o pai dela era um golpista, ela mantinha a compostura perfeita. Atenção, porque agora chega a primeira das 4 revelações que quase ninguém se atreve a contar. Robert Maxwell não era apenas um magnata. Segundo múltiplas fontes de inteligência, trabalhava para o Mossad israelense. Foi enterrado com honras de Estado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. O primeiro-ministro israelense Yitzhak Shamir disse em seu funeral: ele fez mais por Israel do que se pode dizer hoje. 6 diretores dos serviços secretos israelenses compareceram. Pense nisso, o que um editor de jornais está fazendo recebendo honras de 6 chefes de espionagem, e Jeffrey Epstein teria tido conexões semelhantes. O ex-agente israelense Ari Ben-Menashe declarou que a missão de Epstein era coletar material comprometedor sobre pessoas poderosas, gravações, fotografias, vídeos capturados com câmeras escondidas em suas mansões. Se era verdade, Epstein não apenas abusava de menores, fazia isso como parte de um sistema projetado para criar dívida. Uma dívida que não se paga com dinheiro, se paga com silêncio, com favores, com proteção política. E quem conectou Ghislaine a Epstein? Segundo Steven Hoffenberg, ex-sócio de Epstein, foi Robert Maxwell. Outras fontes dizem que os dois se conheceram em 1992, em uma festa em Nova York. O que ninguém discute é que Ghislaine encontrou em Epstein exatamente o que havia perdido com a morte do pai. E o que vem a seguir é a parte desta história que não vão contar a você em nenhum outro lugar. Porque, quando você entende a relação entre Ghislaine e Epstein, entende que ela não foi apenas mais uma vítima. Foi a peça que fazia funcionar toda a máquina, um novo centro de gravidade, um novo homem poderoso a quem servir, um novo monstro, porque Epstein era uma cópia de Robert Maxwell. Ambos nasceram pobres, ambos se reinventaram do zero. Ambos eram encantadores em público e brutais em privado, e ambos tratavam as pessoas como objetos descartáveis.
Ghislaine se mudou para Nova York depois da morte do pai, sem dinheiro, sem o sobrenome que antes lhe abria portas. Precisava se reinventar, e Epstein lhe ofereceu exatamente isso: um novo mundo de luxo, de poder, de acesso à elite. Em troca, ela lhe ofereceu o que ele não tinha: legitimidade social. Ghislaine conhecia todo mundo, sabia se movimentar em qualquer círculo, tinha o sotaque britânico perfeito, a educação de Oxford, os modos da aristocracia. Era a chave que abria as portas que o dinheiro sozinho não conseguia abrir. Em 2003, Epstein a descreveu em um perfil da Vanity Fair como sua melhor amiga, mas a realidade era mais sombria. Ghislaine não era apenas uma amiga, era a fachada respeitável de uma operação criminosa. O jornalista que escreveu sobre os dois resumiu assim: não se pode entender a relação de Ghislaine com Epstein sem olhar para a que ela teve com o pai. Ela passou de estar sob a influência de um monstro para estar sob o poder de outro, e Maxwell não apenas recrutava vítimas para Epstein. Segundo as declarações dos promotores, ela mesma participava. No julgamento, Jane testemunhou que Maxwell às vezes participava das massagens e indicava como fazê-las. Era ela quem normalizava tudo, quem fazia o horror parecer cotidiano. Parecia muito casual, como se fosse normal, como se não fosse grande coisa, testemunhou Annie Farmer. Isso me deixou confusa, porque não parecia normal. Epstein havia nascido no Brooklyn em 1953. Estudou brevemente na Cooper Union. Conseguiu trabalho como professor de matemática na Dalton School, uma escola de elite em Manhattan, sem ter diploma universitário. Dali saltou para o Bear Stearns e depois fundou uma firma financeira tão opaca que ninguém entendia como gerava tanto dinheiro. Mas havia uma conexão que explicava tudo: Leslie Wexner, o multimilionário fundador da L Brands, empresa controladora da Victoria's Secret e da Bath & Body Works. Wexner deu a Epstein um poder sem precedentes: controle sobre seu dinheiro, suas propriedades, seus aviões. Deu-lhe de presente a mansão de Manhattan, onde foi cometida grande parte dos abusos, a maior da cidade, avaliada em 77 milhões de dólares. Ele era seu homem de confiança, seu consultor financeiro, seu confidente. Maria Farmer, a primeira vítima conhecida, foi agredida por Epstein e Maxwell em uma propriedade de Wexner em Ohio, em 1996, e algumas das vítimas de Palm Beach foram recrutadas com a promessa de se tornarem modelos da Victoria's Secret. O detetive Recari confirmou isso em seu depoimento. Essa promessa, a de se tornar uma anjo da Victoria's Secret, era a isca perfeita para adolescentes de famílias pobres. E ontem um congressista revelou que o FBI classificou Wexner como co-conspirador em um documento interno de 2019 que ficou escondido por 7 anos. Wexner negou qualquer participação e diz que cooperou com os investigadores. Mas o documento existia e alguém decidiu escondê-lo. O caderno preto de contatos de Epstein tinha 1971 nomes, em 181 páginas. Lembra que mencionei um caderno no início? É este. O mordomo de Epstein, Alfredo Rodrigues, o chamava de Santo Grau. Multimilionários, políticos, príncipes, cientistas. 18 números de telefone só para contatar o príncipe Andrew, incluindo os do Palácio de Buckingham e de Balmoral, e sessões inteiras dedicadas a massagistas na Flórida, em Paris, nas Ilhas Virgens e no Reino Unido. Nas páginas da Flórida havia dezenas de nomes de mulheres, quase todas da região de Palm Beach, muitas menores de idade. E ele tinha mansões em Manhattan, em Palm Beach, um rancho no Novo México, um apartamento em Paris e uma ilha privada no Caribe. Little St. James, 72 acres, heliporto, vilas, piscinas, um edifício com uma cúpula estranha no alto de uma colina e um sistema de controle total. As vítimas a chamavam de Ilha da Pedofilia. Um controlador aéreo do aeroporto de St. Thomas declarou: em várias ocasiões vi Epstein sair do helicóptero, desembarcar na pista à vista de todos e embarcar em seu avião particular com meninas menores de idade.
e a Procuradora-Geral das Ilhas Virgens denunciou que funcionários do aeroporto viram Epstein com meninas que pareciam ter até 11 anos. Epstein controlava toda a comunicação e o transporte. A Procuradora-Geral Denise George explicou assim: ele é dono de uma ilha inteira. Não era uma situação em que uma menina pudesse simplesmente correr até a delegacia de polícia mais próxima. Quando, em julho de 2018, uma equipe de investigadores das Ilhas Virgens, acompanhada de marshals federais, tentou entrar em Little St. James, Epstein os deteve no cais. Disse a eles que o cais era sua porta principal e que não tinham o direito de passar. Foram embora sem entrar, e a ilha continuou funcionando. E as vítimas descreveram Little St. James como um lugar onde fugir parecia impossível. 70 funcionários mantinham a fachada de um paraíso tropical enquanto, atrás de portas fechadas, eram cometidos crimes contra menores. Epstein exigia discrição absoluta. Os funcionários tinham instruções de não ver, não ouvir, não falar. Quando as fotos do interior foram publicadas em dezembro de 2025, o que encontraram? Sangue, um quarto com o que parecia uma cadeira de dentista e máscaras nas paredes, telefones com listas de descagem rápida, um quadro negro com anotações ilegíveis e uma placa de proibida a passagem na praia. As fotos eram de 2020, tiradas pelas autoridades das Ilhas Virgens, e revelavam dormitórios, chuveiros e espaços que pareciam projetados para algo muito pior do que férias. O congressista Robert Garcia disse: essas imagens são um vislumbre perturbador do mundo de Jeffrey Epstein e de sua ilha. Não havia telefones acessíveis para as vítimas. Não havia forma de sair sem a permissão de Epstein. Uma vítima declarou à CBS News: ele me estuprou. Tinha uma arma amarrada à cabeceira da cama. Eu não podia sair. A única forma de sair era de helicóptero ou de barco. E um funcionário da mansão de Palm Beach contou ao FBI algo que revela a rotina diária desse monstro. Entre suas funções estava espalhar notas de dólar sobre uma mesa ao lado da cama de Epstein, colocar uma arma entre os colchões e limpar depois das massagens com garotas jovens. O que ele encontrava depois não deixava dúvidas sobre o que acontecia naqueles quartos. Esse mesmo funcionário declarou que Epstein o mandou uma vez comprar flores e entregá-las a uma estudante do colégio Royal Palm Beach, para parabenizá-la por sua atuação em uma peça escolar. Flores para uma estudante do colégio, enviadas por um predador sexual condenado por meio de um funcionário que sabia exatamente o que acontecia naquela casa e que, por anos, não disse nada, porque no mundo de Epstein falar significava desaparecer. E aqui há algo que você precisa entender antes de continuarmos. Porque é tentador pensar que isso só acontece com outras pessoas, com gente distante, com famílias que não se parecem com a sua. Mas as vítimas de Epstein não eram meninas de outro planeta, eram estudantes do colégio em Palm Beach. Filhas de famílias trabalhadoras, meninas que sonhavam em ser modelos, artistas, massagistas, meninas carentes que confiaram em uma mulher elegante que disse que iria ajudá-las. Poderiam ter sido suas filhas, suas netas, suas sobrinhas. É isso que torna esta história insuportável. Não é que tenha acontecido em uma ilha distante, é que poderia ter acontecido em qualquer lugar onde houvesse uma menina vulnerável e um adulto disposto a explorá-la. Mas Ghislaine Maxwell não foi uma namorada ingênua, não foi uma espectadora passiva. Os promotores a descreveram como uma mulher perigosa que enganou meninas para que Epstein abusasse delas. Sua prima Christina Oxenberg fez uma comparação contundente. Ela era a arquiteta. Juan Alessi, o mordomo que trabalhou 12 anos para Epstein em Palm Beach, testemunhou no julgamento de Maxwell. Descreveu regras rígidas que Ghislaine impunha a toda a equipe. Nunca olhe Epstein nos olhos, ordenou a ele quando começou. Apenas olhe para outra parte do cômodo e responda. Na mansão havia um manual de serviço que dizia: não ver nada, não ouvir nada, não dizer nada.
Alessi testemunhou que, ao final de seus 12 anos, Epstein recebia 3 sessões de massagem por dia. 98% das massagistas eram mulheres. Quando Epstein ou Maxwell não organizavam as sessões, Alessi tinha que ligar para os números de um Rolodex para confirmar que alguém viria à mansão, e depois das massagens limpava o que encontrava nos quartos. O que ele descreveu no banco das testemunhas deixou o júri em silêncio. Não é necessário repetir aqui. O que importa é que tudo era guardado em uma cesta no armário de Maxwell. Ela sabia exatamente o que acontecia. Ele também testemunhou que viu Maxwell buscar Virginia Roberts na porta de Mar-a-Lago. Disse que Maxwell tinha visitado todos os spas de luxo do condado de Palm Beach naquele dia, e quando voltou trazia uma adolescente vestida com um uniforme branco. Talvez você também já tenha conhecido alguém que prometeu algo maravilhoso, um emprego, uma oportunidade. E, quando você cruzou aquela porta, descobriu que o que havia atrás não se parecia em nada com o que tinham prometido. Foi isso que aconteceu com Virginia Giuffre. E aqui vem a segunda revelação. O que você vai ouvir agora foi lido em voz alta em um tribunal federal, sob juramento diante de um júri, e cada palavra foi verificada. Verão do ano 2000. Virginia Roberts tinha 16 anos. Trabalhava no spa de Mar-a-Lago, o resort de Trump em Palm Beach. Vinha de um lar destroçado. Em seu livro póstumo, Nobody's Girl, publicado em outubro de 2025, ela contou tudo sem filtros. Seu próprio pai havia abusado dela desde os 7 anos de idade. Virginia cresceu acreditando que era isso que lhe cabia viver. Tinha sido fugitiva, tinha vivido na rua. Aos 16 anos, tentava reconstruir sua vida. E um dia, durante um intervalo, enquanto lia um livro sobre massagens, uma mulher elegante se aproximou dela. Ghislaine Maxwell, notei o livro que você estava lendo. Você tem interesse em massagem? Conheço alguém que procura uma massagista. Você não precisa de experiência. Virginia aceitou. Quando chegou à mansão de Epstein, o que encontrou não se parecia em nada com uma massagem profissional. Maxwell explicou a ela o que fazer. Pareciam boas pessoas. Eu disse a eles que tinha passado por coisas muito ruins, que tinha sofrido abusos. Isso foi a pior coisa que eu poderia ter dito, porque agora eles sabiam o quanto eu era vulnerável. Maxwell não a escolheu ao acaso, escolheu-a porque ela estava destroçada. Esse era o perfil, esse era o método. Garotas jovens, de famílias destruídas, sem proteção. E o sistema era uma pirâmide industrial de exploração. Cada vítima recebia $200 em notas de 100. Se trouxesse amigas, recebia comissão. Uma vítima que tinha 14 anos quando começou, conhecida no julgamento como Caroline, explicou o mecanismo com uma clareza que abalou o júri. Quanto mais você permitisse, mais ganhava. Caso contrário, você era rebaixada a trazer garotas e ganhar dinheiro assim. Caroline levou entre 7 e 10 garotas para a casa de Epstein, incluindo uma de 23 anos. Quando Epstein a viu, disse que ela era velha demais e que não a trouxesse de volta. Quase todas as outras tinham entre 16 e 18 anos. Uma tinha 14. Caroline testemunhou que Maxwell a examinou fisicamente quando ela tinha 14 anos, como se estivesse avaliando mercadoria, e disse a ela algo que revela exatamente o que era essa mulher. Você tem um corpo perfeito para Epstein e seus amigos. Para Epstein e seus amigos, não só para Epstein, para os amigos dele. O detetive Joseph Recary de Palm Beach investigou o caso em 2005. Entrevistou cerca de 30 garotas. Apenas uma tinha experiência em massagem, a maioria era menor de 18 anos. Algumas tinham sido recrutadas com a promessa de se tornarem modelos da Victoria's Secret. Durante 2 anos e meio, Virginia foi transportada entre Palm Beach, Manhattan, Novo México e as Ilhas Virgens, viajando no avião particular de Epstein, o que a mídia batizou de Lolita Express. Eu era passada de mão em mão como uma bandeja de frutas, declarou a BBC. E as instruções de Maxwell, antes de entregá-la ao príncipe Andrew, foram arrepiantes.
Março de 2001, Londres. Maxwell acordou Virginia e disse: "Hoje você vai ser como a Cinderela. Vai conhecer um príncipe de verdade." Virginia tinha 17 anos. Andrew tinha 41. Quando se conheceram, o príncipe tentou adivinhar sua idade. "Minhas filhas são um pouco mais novas que você." Maxwell sorriu. "Suponho que teremos que trocá-la logo." Depois de uma balada, de volta à casa de Maxwell, veio a ordem: "Você tem que fazer pelo Andrew o que eu faço pelo Jeffrey." "Mamãe, eu existo." Foi o que disse uma menina de 3 anos pedindo para ser vista. E agora essa mesma mulher decidia quem veria quem seria entregue a quem existiria apenas para satisfazer outra pessoa. Virginia escreveu: "Ele era gentil o suficiente, mas continuava se sentindo no direito, como se acreditasse que ter relações comigo era um direito de nascença dele." Talvez você também saiba o que é se sentir presa quando alguém com mais poder decide por você. Quando sua voz não conta, quando o mundo olha para o outro lado, porque quem faz mal a você é importante demais. Virginia também recrutou outras garotas. Ela chamou isso de a pior coisa que fez na vida. E depois que um agente do FBI perguntou a uma vítima o que Maxwell disse a ela depois da primeira vez, a resposta foi arrepiante. Maxwell ligou para ela e disse: "Você não é uma garota esperta." O Jeffrey ficou muito impressionado. A vítima tinha 14 anos, e assim que completou 18, Maxwell mostrou a ela um quarto. Sobre a cama havia um uniforme escolar. "Lembra que mencionei esse uniforme no início? Aqui está ele." Maxwell disse a ela: "Achei que seria fofo se você levasse o chá para o Jeffrey usando isso." A vítima vestiu o uniforme. O que aconteceu depois não precisa de descrição. O uniforme foi recuperado pelo FBI na mansão de Manhattan em 2019. Ainda estava lá, depois de todo aquele tempo. A agente do FBI que ouviu esse relato disse que a mulher chorava enquanto contava. Guarde esse momento, porque o que vou contar agora fez com que um júri de 12 pessoas ficasse em silêncio por 5 minutos. Em 2005, os pais de uma menina de 14 anos em Palm Beach denunciaram Epstein. A polícia investigou. O detetive Recarey reuniu provas esmagadoras, depoimentos de dezenas de vítimas, evidências físicas da mansão, o Rolodex com nomes de adolescentes. Mas quando o caso chegou ao nível federal, algo saiu dos trilhos. Em 2008, o procurador federal Alexander Acosta, o mesmo que depois seria secretário do Trabalho de Trump, ofereceu um acordo que envergonha qualquer democracia. Em vez de tráfico sexual de menores, uma acusação federal que poderia ter lhe dado prisão perpétua, Epstein se declarou culpado de uma acusação estadual menor: solicitação de prostituição. A palavra prostituição aplicada a uma menina de 14 anos, como se uma criança pudesse consentir. A sentença: 13 meses em uma prisão de segurança mínima do condado de Palm Beach, com permissão para sair 12 horas por dia, 6 dias por semana, para ir ao seu escritório. Podia ir trabalhar ou podia receber visitas. Suas vítimas nem sequer foram notificadas do acordo, violando a Lei Federal de Direitos das Vítimas. E o pior, o acordo incluía uma cláusula de imunidade para qualquer coconspirador em potencial, mencionado ou não mencionado. Uma cláusula projetada para proteger todos os homens que tinham participado, todos eles. O advogado Brad Edwards, que representou 65 vítimas, disse sem rodeios: possivelmente o predador sexual mais perigoso na história dos Estados Unidos, 13 meses por mais de 500 vítimas. E o mordomo que conhecia todos os segredos, Alfredo Rodrigues, tentou vender o caderno preto de Epstein aos advogados das vítimas. Ele o chamava de Santo Grau, mas um agente disfarçado pegou primeiro. Rodrigues foi condenado a 18 meses de prisão e morreu pouco depois de sair. O homem que sabia demais não viveu para contar. Epstein continuou operando até 2018. Os controladores de tráfego aéreo continuavam vendo-o com menores até que o Miami Herald publicou Perversão da Justiça e reativou o caso. No dia 6 de julho de 2019, foi preso.
Agentes do FBI encontraram em sua mansão de Manhattan centenas de fotografias comprometedoras de menores em cofres trancados à chave. Ele enfrentava 45 anos de prisão. 35 dias depois, estava morto. E agora sim, a terceira revelação. E aviso, o que vem a seguir não é uma teoria da conspiração. São fatos documentados pelo inspetor-geral do Departamento de Justiça, por registros do FBI publicados há poucos dias e pelos guardas que admitiram, sob juramento, o que fizeram naquela noite. 10 de agosto de 2019, 6h30 da manhã. O guarda Michael Thomas encontrou Jeffrey Epstein pendurado no beliche, no Centro Correcional Metropolitano de Nova York, com uma corda feita de um lençol laranja. Na noite anterior, ele fez uma ligação telefônica sem supervisão. Disse que estava ligando para a mãe, mas a mãe dele estava morta havia anos. 2 dias antes, tinha assinado um novo testamento de 21 páginas, transferindo toda a sua fortuna para um fundo fiduciário chamado 1953 Trust. A perita legista concluiu suicídio, mas cada detalhe daquela noite desafia a lógica. 2 semanas antes, ele havia tentado tirar a própria vida. Foi vigiado por 31 horas. Depois, a vigilância foi retirada. Seu companheiro de cela foi transferido no dia anterior. Ninguém o substituiu. Ele tinha lençóis extras para fabricar cordas. As câmeras em frente à sua cela não gravaram. Os guardas Tova Noel e Michael Thomas admitiram que estavam dormindo fazendo compras pela internet e que falsificaram os registros. Thomas, ao ver o corpo, vamos ter muitos problemas. Mas o detalhe que surgiu com os novos documentos é devastador. Às 10h39 da noite, uma figura vestida de laranja foi flagrada subindo as escadas em direção à cela de Epstein. O FBI a descreveu como possivelmente um detento. Uma emissora de TV consultou analistas independentes que concluíram que o movimento era consistente com uma pessoa real, e a revista Wired descobriu que quase 3 minutos do vídeo foram apagados. Michael Franzese, ex-chefe da máfia que ficou preso naquela mesma cela por 7 meses, declarou na televisão: "Não há como você se enforcar ali, não tem nada no teto, não tem nada na cama." E em julho de 2025, o Departamento de Justiça publicou o vídeo da prisão, tanto na versão original quanto na versão aprimorada, afirmando que ninguém entrou na cela. O FBI e o Departamento de Justiça concluíram, em um memorando vazado pela Axios, que não havia evidências de que Epstein chantageasse figuras poderosas, de que mantivesse uma lista de clientes, nem de que tivesse sido assassinado. Mas pense nisso, o homem que guardava os segredos de presidentes, príncipes, multimilionários e diretores de cinema, morreu em uma prisão federal onde as câmeras não funcionaram, os guardas dormiam, o companheiro de cela foi removido, e a perita legista que concluiu o suicídio recebeu uma chuva de críticas de outros especialistas, que disseram que as fraturas no pescoço de Epstein eram mais consistentes com estrangulamento do que com enforcamento. E nenhum dos homens poderosos que visitaram sua ilha, que voaram em seu avião, que receberam massagens em suas mansões, foi jamais formalmente acusado. Maxwell é a única pessoa condenada. Em 30 anos de investigações, com mais de 1000 vítimas identificadas pelo FBI, apenas uma pessoa foi presa por ajudar Epstein. Epstein levou seus segredos com ele, ou alguém os arrancou dele. Talvez você também já tenha sentido essa impotência. Quando o sistema que deveria proteger os fracos é o mesmo que protege os poderosos, quando a justiça não é cega, mas tem um olho aberto, vendo quem tem mais dinheiro. Mas as vítimas não desistiram. Em 1996, Maria Farmer denunciou ao FBI que Epstein e Maxwell a haviam agredido. Ela descobriu que sua irmã de 16 anos também tinha sido abusada. Um documento do FBI de 1996 registra que Farmer denunciou que Epstein havia roubado fotografias íntimas de suas irmãs menores de idade. O FBI não investigou. O abuso continuou por mais 2 décadas.
A mulher conhecida como Jane, no julgamento testemunhou que conheceu Maxwell e Epstein em 1994, quando tinha 14 anos, em um acampamento de verão onde Epstein era benfeitor. Maxwell às vezes participava das massagens. Jane chorou no banco das testemunhas, quando a promotora perguntou se ela trocaria o dinheiro que recebeu do fundo de compensação por nunca ter sido abusada. Ela demorou 1 minuto para se recompor. Eu gostaria de nunca ter recebido esse dinheiro pelo que me aconteceu. Annie Farmer, a única vítima que testemunhou com seu nome verdadeiro, declarou que em 1996, aos 16 anos, Epstein a convidou para seu rancho no Novo México, prometendo que haveria 20 estudantes. Quando ela chegou, era a única adolescente. Maxwell ordenou que ela se despisse para uma massagem e a tocou de forma inadequada. Naquela mesma noite, Epstein entrou no quarto dela sem permissão. Annie se levantou e se escondeu no banheiro. Quando voltou para casa, sua mãe a encontrou calada, retraída. Anos depois, sua mãe se lembrou da única coisa que Annie disse: "Não quero falar sobre isso e não vou deixar que isso arruine minha vida." Mas o que mais impressionou o júri foi o que Annie disse ao final de seu depoimento. "Acho que tudo era um padrão deles, trabalhando para confundir meus limites, me fazer questionar o que estava certo e o que não estava, com o objetivo final de abusar sexualmente de mim." Virginia Giuffre processou o príncipe Andrew em 2021, e o que se seguiu foi um espetáculo de arrogância e covardia que revelou tudo o que estava podre. Nesse caso, o príncipe se refugiou no castelo de Balmoral para evitar ser notificado legalmente. Mandou um guarda-costas pago com dinheiro público investigar a vida de Virginia, buscando seu número de seguridade social para desacreditá-la. Ele se entrincheirou atrás do prestígio da coroa britânica, mas a evidência era esmagadora. Existia uma fotografia tirada na casa de Maxwell em Londres, na qual Andrew aparecia sorrindo, com o braço em volta da cintura de Virginia. Ela tinha 17 anos. Maxwell estava ao fundo, também sorrindo. Em fevereiro de 2022, o príncipe pagou. Segundo o Daily Telegraph, foram 13 milhões de dólares. Nunca admitiu culpa, e seu comunicado dizia que lamentava sua associação com Epstein e elogiava a coragem da senhora Giuffre, mas não pediu perdão, não disse que o que fizeram com ela estava errado, apenas pagou para que parassem de falar. O caderno preto de Epstein tinha 18 números de telefone só para contatar Andrew, incluindo os do Palácio de Buckingham. E segundo ex-funcionários da ilha, o príncipe visitou Little St. James várias vezes. Em outubro de 2025, após a publicação do livro de Virginia, Andrew renunciou ao título de Duque de York. A monarquia britânica o afastou definitivamente. Jean-Luc Brunel, o agente de modelos francês acusado de trazer meninas de até 12 anos para os Estados Unidos para Epstein, foi preso em Paris em 2020. Nos arquivos desclassificados, ele apareceu como parte do círculo íntimo de Epstein, em um diagrama do FBI que mostrava a estrutura da organização. Epstein no centro, Maxwell como sua mão direita, e ao redor um anel de advogados, contadores, pilotos, chefes e recrutadores como Brunel. Em fevereiro de 2022, Brunel apareceu enforcado em sua cela na prisão de La Santé, em Paris, assim como Epstein. As câmeras de segurança da prisão também não forneceram imagens claras. Outro morto conveniente, outro silêncio permanente. Sarah Kellen, a assistente pessoal de Epstein, foi quem substituiu Maxwell na tarefa diária de ligar para as garotas para agendar as massagens. Caroline testemunhou que houve uma ruptura clara. Primeiro quem ligava era Maxwell, depois Kellen. Mas Maxwell continuava presente na mansão quando Caroline chegava. Kellen nunca foi processada penalmente. Sua porta-voz disse, em 2020, que ela mesma havia sido abusada sexual e psicologicamente por Epstein durante anos. E esse é talvez o detalhe mais retorcido de todo o sistema. As vítimas se tornavam cúmplices.
As cúmplices tinham sido vítimas, e os verdadeiros responsáveis, os homens que chegavam às mansões e à ilha, os que pagavam e participavam, continuaram vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Ghislaine Maxwell foi presa em 2 de julho de 2020, escondida em uma mansão de $1 milhão em New Hampshire, que havia comprado em dinheiro por meio de uma empresa de fachada. Estava foragida havia meses. O FBI a encontrou graças ao rastreamento de comunicações. O julgamento começou em 29 de novembro de 2021, em Manhattan. Os promotores apresentaram um caso metódico. O piloto pessoal de Epstein, Larry Wisoski, testemunhou que pilotou para Maxwell e Epstein durante anos e que viu adolescentes embarcarem no avião. O mordomo Juan Alessi detalhou as regras da casa e as 4 vítimas, uma após a outra, contaram a mesma coisa. Maxwell as selecionou, as preparou e as entregou. A defesa de Maxwell tentou desacreditar cada vítima. Apontaram inconsistências em depoimentos anteriores. Sugeriram que elas buscavam dinheiro. Perguntaram sobre as compensações bilionárias do fundo de vítimas de Epstein. Mas o júri não comprou essa estratégia. Em 29 de dezembro de 2021, depois de 5 dias de deliberação, veio o veredito. Culpada de 5 das 6 acusações, conspiração para transportar menores com fins de atividade sexual ilegal, tráfico sexual de uma menor e conspiração para cometer tráfico sexual. Em junho de 2022, 20 anos de prisão e uma multa de $50 mil. Em outubro de 2025, a Suprema Corte rejeitou seu último recurso de apelação. A juíza Alison Nathan: o comportamento de Maxwell foi atroz e predatório, escreveram os promotores. Maxwell se tornava amiga de suas vítimas, ganhava sua confiança, derrubava seus limites pouco a pouco e normalizava o abuso sexual. Ela era peça-chave para toda a operação. Epstein não teria conseguido cometer esses crimes sem ela. E quando Maxwell falou brevemente na sentença, disse que se solidarizava profundamente com todas as vítimas e que conhecer Epstein foi seu maior arrependimento. Annie Farmer respondeu do banco das testemunhas: peço ao tribunal que considere o sofrimento contínuo das muitas mulheres que ela abusou. Sua recusa em reconhecer seus crimes e suas mentiras repetidas sobre as vítimas nos obrigaram a lutar por justiça por tempo demais. Teresa Helm, outra vítima, falou diretamente com Maxwell: eu tinha 22 anos quando você descarrilou o curso da minha vida. Você me viu como um objeto cujo único propósito era ser manipulado, usado, abusado, tratado como lixo e devolvido de onde vim. Você me preparou meticulosamente com seu charme enganoso e depois me enviou a outro monstro. Mamãe, eu existo. Essa frase que Ghislaine disse aos 3 anos carrega agora um peso insuportável. Ela passou a vida toda buscando que alguém a visse, primeiro no pai e depois em Epstein. E o preço dessa necessidade desesperada de existir foi pago por centenas de meninas que também precisavam que alguém as protegesse. E em vez de proteção, encontraram Ghislaine. Talvez você também saiba o que é carregar algo que ninguém vê, algo que você guarda por dentro e que nunca contou a ninguém. Mas o que diferencia as vítimas dos algozes é o que fazem com essa dor. Virginia escolheu falar, Ghislaine escolheu destruir. E agora chegamos à 4ª e última revelação, a que prometi no início. O que vem a seguir aconteceu ontem e hoje. Não faz um ano, não faz um mês, foi ontem e hoje. Se você chegou até aqui, isto é para você. 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça liberou mais de 3 milhões de páginas, 180 mil imagens e 2 mil vídeos. A maior desclassificação de arquivos criminais na história moderna dos Estados Unidos. E o que veio à tona foi devastador. Uma foto de Epstein segurando um cheque gigante com a assinatura de Trump, emoldurada com as palavras Once in a Blue Moon, repetidas na borda. Lembra da foto emoldurada que mencionei no início? Aqui está ela. Ninguém sabe quando nem onde foi tirada, mas ela era exibida nas propriedades de Epstein como um troféu.
Uma mensagem no álbum de aniversário de Epstein, preparado por Maxwell para seus 50 anos, em 2003, de um membro de Mar-a-Lago que brincava sobre vender uma mulher completamente depreciada a Trump por $22.500. Fotos de Kevin Spacey ao lado de Epstein e outros homens. Uma foto de Bill Clinton em uma piscina ao lado de alguém cujo rosto está censurado. Fotos de Epstein com Fidel Castro, com o ex-presidente colombiano Andrés Pastrana. E-mails de Steve Bannon se gabando de suas conquistas políticas. Agendas diárias que mencionavam Elon Musk, Peter Thiel ou Sergey Brin, do Google. Os registros mostram que Musk contatou Epstein pelo menos 2 vezes para planejar visitas à ilha no Caribe. Musk diz que recusou os convites. Howard Lutnick, atual secretário de Comércio de Trump, foi convidado para almoçar na ilha em dezembro de 2012. E sua esposa aceitou, dizendo que chegariam de iate com os filhos. E entre os documentos mais perturbadores, uma transcrição de uma entrevista policial com uma vítima que descreveu como foi recrutada para dar massagens, sendo menor de idade. Páginas digitalizadas do livro Massage for Dummies, encontrado na mansão, e aquele bilhete manuscrito que mencionei no início, o buquê de rosas para uma estudante do colégio. Estava ali, misturado entre recados do dia a dia, comprar leite, buscar a roupa na lavanderia, enviar flores a uma menor de idade, como se fosse mais uma tarefa qualquer. Também foi revelado que o Departamento de Justiça publicou por engano dezenas de imagens íntimas sem censura de mulheres jovens com os rostos visíveis. O New York Times alertou o departamento e as imagens foram retiradas. Uma revisão do Wall Street Journal descobriu que pelo menos 43 nomes completos de vítimas foram expostos, incluindo mais de 2 dezenas que eram menores de idade quando foram abusadas. Alguns nomes apareciam mais de 100 vezes, com endereços residenciais visíveis. Os nomes de Trump e Clinton aparecem mais de 1000 vezes nos documentos. E ontem, 9 de fevereiro de 2026, 2 coisas sacudiram Washington. Primeiro, Ghislaine Maxwell compareceu por videoconferência perante o Comitê de Supervisão do Congresso. De sua prisão no Texas com os olhos baixos, ela invocou a 5ª emenda. Mas seu advogado, David Oscar Marcos, lançou a bomba. Maxwell está disposta a falar, plena e honestamente, se o presidente Trump lhe conceder clemência. Disse que Trump e Clinton são inocentes e que só Maxwell pode explicar por quê. Mas um analista interpretou assim. Ela disse brevemente que nunca viu evidência de que Trump ou Clinton estivessem envolvidos em nada ilegal. Foi uma manobra deliberada. Ela está dizendo: comprem meu silêncio, mas eu quero clemência. Apela aos 2 partidos. E o congressista democrata Ro Khanna apontou a contradição. É inconsistente com sua conduta anterior, já que ela não invocou a 5ª emenda quando falou com o procurador-geral adjunto Todd Blanche, o mesmo que foi advogado pessoal de Trump. A reação foi bipartidária e feroz. A republicana Ana Paulina Luna, nenhuma clemência, monstro. A democrata Melanie Stansbury está fazendo campanha pela sua liberdade. Hoje, a Casa Branca confirmou que não é prioridade. E segundo, nesse mesmo dia, os congressistas Massey e Khanna revisaram os arquivos sem censura. Em 2 horas descobriram que de 70% a 80% continuava censurado e encontraram 6 nomes ocultos sem justificativa legal. Hoje, 10 de fevereiro, Khanna leu esses nomes no Congresso: Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonik Leonov, Nicola Caputo, ex-membro do Parlamento Europeu, o sultão Ahmed bin Sulayem, CEO da Dubai Ports World, o homem a quem Epstein enviou um e-mail dizendo: adorei o vídeo de tortura, e Leslie Wexner, o multimilionário da Victoria's Secret, classificado pelo FBI como co-conspirador em um documento de 2019 que ficou escondido por 7 anos. Khanna foi implacável. Se encontramos 6 homens que estavam escondendo em 2 horas, imaginem quantos mais estão protegendo naqueles 3 milhões de arquivos.
Jamie Raskin. Vi nomes censurados por razões incompreensíveis, facilitadores e colaboradores. E acrescentou: vejam, na Grã-Bretanha a monarquia precisa responder. Em nosso país, ainda não tivemos esse acerto de contas. Na Grã-Bretanha as consequências foram sísmicas. Peter Mandelson, um dos políticos mais poderosos do país, par do reino e aliado próximo do primeiro-ministro Keir Starmer, renunciou ao Partido Trabalhista em 1º de fevereiro para não causar mais vergonha. 2 dias depois, renunciou à sua cadeira na Câmara dos Lordes. Nesse mesmo dia, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou que haveria uma investigação criminal contra ele. Morgan McSweeney, chefe de gabinete de Downing Street, também renunciou por ter recomendado Mandelson como embaixador. O primeiro-ministro Starmer está sob pressão massiva pelas conexões de seu governo com Epstein. Na Eslováquia, o assessor de segurança nacional demitiu depois de aparecer em e-mails trocados com Epstein. Reconheceu que a comunicação foi um erro inaceitável e disse: quando leio essas mensagens hoje, me sinto um idiota. Turquia, Lituânia, Letônia e Noruega abriram investigações próprias. Os Clinton foram intimados a depor no final deste mês, sob ameaça de acusações por desacato ao Congresso. O presidente do comitê, James Comey, insiste que os depoimentos de Bill e Hillary Clinton serão a portas fechadas, mas publicará as transcrições e o vídeo depois. E Virginia Giuffre já não está aqui para ver isso. Morreu em abril de 2025, em sua fazenda na Austrália. 41 anos, 3 filhos, insuficiência renal, dor crônica e o peso de ter carregado sozinha o que os poderosos se recusaram a reconhecer. Seu irmão disse que a luta mais dura de Virginia não foi contra Epstein nem contra Maxwell, foi dentro de sua própria casa, contra um casamento que a machucava. Seu pai e sua advogada pediram uma investigação independente porque duvidavam das circunstâncias. Maria Farmer, a primeira vítima a denunciar em 1996, escreveu em sua declaração de impacto na sentença de Maxwell: Ghislaine começou a ameaçar minha vida e a destruir meu sustento depois do que me fez, né? Não bastou destruir minha carreira, ela também garantiu que meu futuro ficasse destruído. 30 anos depois, ela ainda espera por justiça plena. Em dezembro de 2025, Anne Farmer escreveu ao tribunal pedindo que fossem publicados todos os arquivos do grande júri, expressando sua decepção porque o governo não tomou medidas contra outros cúmplices cruciais do círculo íntimo de Epstein. O livro póstumo de Virginia, Nobody's Girl, tornou-se número 1 da lista do New York Times. A última frase que ela deixou para o mundo foi esta: não se deixem enganar por quem diz que não sabia o que Epstein fazia. Qualquer um que passasse um tempo significativo com ele, o via tocando garotas de formas que você não gostaria que um homem tocasse sua filha. Podem dizer que não sabiam, mas não eram cegos. E a família de Virginia, na carta lida ontem perante o Congresso, disse a Maxwell: você não foi uma espectadora, não a enganaram. Você foi uma agente central e deliberada em um sistema construído para encontrar meninas, isolá-las, prepará-las e entregá-las ao abuso. Você usou a confiança como arma, mirou na vulnerabilidade e a transformou em acesso. Isso não é um erro, isso é predação. Khanna também denunciou outra coisa do púlpito do Congresso. O FBI de Trump organizou esses arquivos em março, meses antes de aprovarem a lei de transparência. E Jamie Raskin calculou que revisar os 3 milhões de páginas com os 4 computadores disponíveis, das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, levaria aos congressistas 7 anos e meio. O advogado das vítimas, Brad Edwards, disse algo que resume 3 décadas de impunidade. Epstein abusou de mais de 500 mulheres com a ajuda de Maxwell. Ela alimentou um monstro, e para fazer isso você precisa ser outro monstro. Mas o que está acontecendo agora vai além de Maxwell, e é uma informação que quase ninguém tem ainda em espanhol. Preste atenção, porque o que vem a seguir é das últimas horas.
A polícia britânica confirmou hoje que está investigando o ex-príncipe Andrew por algo novo, não pelo abuso, mas por traição. Os arquivos de Epstein revelaram que, em 2010, enquanto atuava como enviado comercial do Reino Unido, Andrew recebeu relatórios confidenciais de suas viagens oficiais à Ásia e os reencaminhou a Epstein 5 minutos depois de recebê-los. Relatórios classificados do governo britânico nas mãos de um predador sexual condenado. Mas isso não é tudo. Na véspera de Natal daquele ano, Andrew enviou a Epstein um relatório confidencial sobre oportunidades de investimento na reconstrução do Afeganistão, onde havia tropas britânicas lutando e morrendo. Disse a ele: "Eu ficaria muito interessado em seus comentários sobre a quem mais eu poderia mostrar isso." O rei Charles respondeu hoje. Um porta-voz do Palácio de Buckingham declarou que o rei tem profunda preocupação com as acusações contra seu irmão. Repare, ele já não o chama de duque nem de príncipe, chama-o pelo nome civil. E acrescentou que, se a polícia se aproximar, o palácio está pronto para cooperar. O príncipe William, herdeiro do trono, também se distanciou publicamente. Andrew já foi obrigado a se mudar de sua mansão em Windsor para uma propriedade modesta. O homem que jantava com Epstein agora vive como um exilado dentro da própria família, e a onda de choque não para na Grã-Bretanha. Na Europa, uma ex-embaixadora foi formalmente acusada de corrupção por sua relação com Epstein e é a primeira pessoa processada criminalmente como resultado direto dos arquivos. Em Londres, a polícia revistou propriedades de um ex-embaixador britânico em busca de evidências de que ele compartilhou informações do governo com Epstein. Há investigações abertas na Noruega, na Turquia, na Lituânia, na Letônia, renúncias, buscas policiais, carreiras destruídas em questão de dias. E as sobreviventes não ficaram caladas. No domingo, pouco antes do Super Bowl, elas lançaram um anúncio diante de 120 milhões de pessoas. Mulheres reais olhando para a câmera, repetindo as mesmas palavras, porque todas merecemos a verdade. O anúncio terminava com uma petição pedindo que todos os arquivos fossem publicados. Uma delas, que conheceu Epstein quando tinha 14 anos, disse entre lágrimas: "Eu sei que era só uma criança, mas às vezes ainda sinto que a culpa foi minha." 14 anos, e 30 anos depois ela ainda se sente culpada, enquanto os homens que abusaram dela continuam livres. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Porque quando as pessoas ouvem o nome Epstein, pensam em um monstro isolado, um caso extremo, algo distante. Mas o que os depoimentos mostram é outra coisa, um sistema. Um sistema que começa com uma garota vulnerável e uma pequena promessa. É só uma massagem. E termina com uma rede em que cada adulto ao redor decide, dia após dia, olhar para o outro lado. O piloto que decola, o mordomo que limpa, o advogado que redige o acordo, o funcionário que arquiva um papel, o guarda que adormece. E a peça mais perigosa não é o monstro, é a pessoa elegante que sorri para você ou fala com doçura e o conduz até a porta, porque essa porta não se abre com violência, se abre com confiança. E é por isso que este caso continua vivo, porque não foi um crime, foi uma máquina. E quando uma máquina funciona por tantos anos, não é por acaso, é porque alguém lá em cima a protegeu. Ghislaine Maxwell cumpre sua pena em uma prisão de baixa segurança no Texas. Ela tem 64 anos, sai em 2037, quando tiver 75, a menos que Trump a liberte antes, a menos que alguém lhe ofereça o que ela sempre buscou, que alguém a veja. "Mamãe, eu existo." Foi o que disse uma menina de 3 anos que só queria que alguém a visse. Foi o que disse Virginia Giuffre toda vez que a chamaram de mentirosa. Foi o que disse Annie Farber quando falou com seu nome verdadeiro, enquanto as outras se escondiam atrás de pseudônimos. E foi o que disse Teresa Helme quando olhou Maxwell nos olhos. "Você me preparou e depois me enviou a outro monstro." Foi o que disse Jenna Lisa Jones, que aos 14 anos viveu o que já foi descrito, e 30 anos depois ainda se culpa. Foi o que disse Maria Farber, que
que denunciou em 1996 e teve que esperar 25 anos para que alguém acreditasse nela. Eu existo. O que fizeram comigo foi real. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, há congressistas lendo arquivos em uma sala do Departamento de Justiça. Há nomes sob barras pretas que ainda não conhecemos. Há homens que caminham livres sabendo que seu nome está nesses documentos. E há mulheres que esperam há 30 anos que o mundo as ouça. Talvez seja a hora de que elas existam de verdade, para todas. E uma última coisa antes de você ir, porque isso aconteceu exatamente há 3 horas, enquanto eu preparava este vídeo. A porta-voz da Casa Branca disse que perdoar Maxwell não é algo que o presidente esteja considerando. Mas lembremos, Trump também disse que teria que analisar qualquer pedido que Maxwell apresentasse, e já perdoou 15 pessoas do 6 de janeiro. O ex-presidente de Honduras condenado por narcotráfico e o fundador da Binance. Se amanhã Maxwell aparecer livre, lembre-se de que hoje eu contei isso aqui para você. E se você quer que mais pessoas conheçam esta história, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Cada vez que alguém assiste, a voz dessas mulheres fica um pouco mais forte. Na próxima semana, a história que ninguém se atreveu a contar sobre a mulher que controlou um país inteiro nas sombras. Um vídeo que você não vai poder perder. Nos vemos lá.